Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Você que está entrando para assistir a live ao vivo, você que vai assistir essa live gravada, ela fica aqui no canal do Instagram, na página do Instagram e no canal do YouTube. E eu peço sempre que você que não é inscrito no canal do YouTube, dá um pulinho lá, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e mantenha o canal no ar. Lembrando que é para a glória do Senhor, é para Ele, não para mim, tá bom? Então vamos glorificar o Senhor e levar essa palavra para aqueles que querem ouvir, querem conhecer mais de Jesus, tá bom? Então eu agradeço a todos que forem lá no canal do YouTube e se inscreverem. Vamos orar para começar, para dar continuidade à leitura da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Amém? Vamos orar. Pai querido e Pai amado, graças te dou, Senhor, por mais um dia na tua presença. Obrigada, Senhor, porque o Senhor preparou um dia exclusivo, personalizado para cada um de nós. Obrigada, Pai. Agora eu entro na tua presença, clamando pela presença abundante do teu Santo Espírito nesse ambiente e na minha vida, me dando direção, me dando sabedoria, para fazer qualquer tipo de comentário referente à tua palavra. Pai, abre o nosso entendimento para que a gente possa receber essa porção maravilhosa da tua palavra. Abra também os nossos corações, Pai amado, para que a gente guarde em nossos corações tudo que aqui for dito, tudo que aqui for lido. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Ai, gente, que... Ontem eu não consegui fazer a live porque eu tive um probleminha aqui. Aqui na minha casa eu peço desculpa a vocês. Então eu tive que dar atenção ao pedreiro porque eu veio trocar o vaso sanitário que quebrou. Então eu fiquei assim, toda... meu dia ontem não rendeu. Eu acordei cedo, cuidei do pedreiro para que ele fizesse tudo direitinho. E aí foi demorando, depois eu tive que correr para a fisioterapia, voltei da fisioterapia, tive que ver o vaso velho para botar um lugar para jogar fora, ver um tampo do vaso. Então, assim, coisas pequenas, né, que tiram, requer o nosso tempo. E vocês sabem, eu moro sozinha. Mulher que mora sozinha tem que resolver tudo. Mas, glória a Deus, eu tenho uma grande pessoa que me ajuda em relação a essas coisas, né? Glória a Deus por isso. Eu agradeço a Deus pela vida dele. Agradeço muito pela vida dele. Gente, então vamos continuar aqui a leitura do capítulo 12, na carta de Paulo aos Romanos. Eu queria tanto ler na versão King James, mas a letrinha é tão pequena que eu me perco, é muito pequena para mim. Então eu vou continuar a leitura na NAA, tá bom? Então vamos lá. Lembrando, gente, que o livro a carta de Paulo aos Romanos, ela no capítulo 12, ela está dividida em 4 partes. Do versículo 1 ao versículo 3, fala da vontade de Deus. Do versículo 4 ao versículo 9, fala o corpo de Cristo e os dons. Do 10 ao 18, trabalhando a comunhão entre os irmãos. E do 19 ao 21, Paulo fala da vingança. A vingança pertence a Deus e não ao homem. Então, eu vou fazer uma leitura corrida porque o capítulo é pequeno. E depois eu vou
expor aqui mais ou menos as minhas anotações, tá bom? O meu estudo. Então vamos lá. Versículo 12 fala do corpo de Cristo e os dons, a nova vida. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também, nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que exorta-o, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem ninguém. Ai, desculpa, gente. Desculpa. Deixa eu tirar o som aqui mais uma vez. Me perdoem. Vou ler aqui de novo o verso. Vou começar do verso 14. Abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoe e não amaldiçoe. Alegrem-se com os que alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Que capítulo maravilhoso, né, gente? Que coisa tremenda. Rô Araújo, olá, seja bem-vinda. Janice, meu amor, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Que palavra, né? Que capítulo tremendo.
como Paulo diz, né, esse evangelho é dele, o evangelho de Paulo. Literalmente, né, ele resume todo o evangelho de Jesus nessa carta. Então, aqui o que eu aprendo é que nós temos diferentes dons de acordo com a graça que é dada. Ponto. Isso aí é fato. E na parte final da carta de Paulo, lá no finalzinho, ele nos convida a nos entregar completamente à vontade de Deus, nos mostrando que ela é a melhor escolha para a nossa vida. Então, Paulo está dizendo para a gente, nesses versículos, que a melhor forma de estarmos agradando ao Senhor e em comunhão com Ele é fazer a vontade dEle. Então, é nos entregar completamente à vontade do Senhor, à vontade de Deus. Então, Ele nos mostra que essa é a melhor escolha que podemos fazer em nossa vida. Em seguida, o texto, ele nos mostra que cada um dos filhos foi cuidado para um propósito. Cada um de nós fomos criados e escolhidos, nós fomos escolhidos por Deus com um propósito, recebendo dons específicos segundo a graça do Pai, segundo a graça de Deus, como forma de edificação da igreja. Então, gente, os dons não é para nossa exaltação. Os dons é para que a gente edifique a nossa igreja. Para isso, nos foi dado os dons. É fundamental, gente, que passemos tempo de qualidade com Deus com o objetivo de conhecer a sua vontade. Isso eu falo sempre aqui nas minhas lives. Nós só podemos conhecer alguém na intimidade se buscarmos conhecê-lo de verdade. Então, quando a gente convive com a pessoa todos os dias, fala todos os dias, almoça todos os dias, vocês que são casadas convivem com seus maridos todos os dias, com seus filhos, isso é um relacionamento que você desenvolveu, porque você está todo dia com eles. Então, você conhece eles, os gostos, as vontades, conhece o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, vocês têm intimidade com esses relacionamentos. Assim funciona o nosso relacionamento com Deus. Quando nos dispomos, quando colocamos a nossa vida à disposição do Senhor, tendo horas de qualidade, momentos de qualidade, a gente passa a conhecer o nosso Senhor a fundo, melhor, e a gente começa a descobrir coisas maravilhosas. Por isso é tão importante a gente ler a palavra. Por isso é tão importante a gente esmiuçar esses versículos, ler, reler e viver uma vida de oração. Porque se a gente não tem essa intimidade, se a gente não consegue pegar a Bíblia para ler durante a semana, só faz isso no domingo, no culto, porque existem pessoas que acham que adorar a Deus é só no domingo, basta, pronto, e não faz mais nada durante a semana. E não é assim que funciona, gente. Isso é uma fé rasa. Quando você deixa que somente o domingo, quando você acha que somente no domingo você vai alimentar o teu espírito, você está redondamente enganado. Até porque, às vezes, tem gente que vai para a igreja aos domingos e que nem absorve a palavra, nem busca em casa depois ler o texto que foi falado pelo pastor. Porque a gente precisa conferir o que o homem de Deus fala no altar. A gente precisa esmiuçar aquilo que o homem de Deus falou no altar. É importante, gente, que a gente faça isso. Tem gente que não faz. Acha que lá ouvir, claro que a fé, gente, vem pelo ouvir. Mas a fé vem por você buscar, por você ler. Se você ler todo dia a Bíblia, todo dia, nem que seja
3 versículos por dia e meditar naqueles versículos, você vai alimentar a sua fé, você vai alimentar o seu espírito. Então isso é importante, que a gente entenda que a gente precisa buscar o Senhor não só aos domingos, a gente precisa buscar o Senhor todos os dias. Todos os dias é dia de adorar o Senhor, todos os dias é dia de agradecer o Senhor, todos os dias é dia de louvar ao Senhor. A Ele é toda a honra, toda a glória, então Ele tem que ser louvado todos os dias de nossas vidas. Nossa vida, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se Deus vive em nós, se nós vivemos nele, nós temos que buscar obedecer e a fazer aquilo que o agrada. Então é isso que eu entendo, é isso que eu aprendi, é isso que eu procuro fazer. Não pensem, gente, que é num passe de mágica, não é. Muitas das vezes a gente não tem vontade de orar, a gente não tem vontade de ler a palavra, às vezes eu não tenho vontade de fazer a minha live, mas eu não tenho que ter vontade, eu tenho que fazer porque é a vontade de Deus, não é a minha que tem que prevalecer, é a vontade de Deus. Então quando eu entendi isso, eu passei a fazer com mais prazer, e às vezes eu sento para orar, eu sento para ler a palavra, e eu começo sem vontade, vou ser sincera com vocês, mas os primeiros 15 minutos, eu acho que vai constrangindo o meu coração, e aí eu fico tão assim, envergonhada por em algum momento não querer orar, não querer estar na presença do Senhor. E aí transborda, né? Transborda aquele rio de águas vivas que Ele derrama na gente, esse amor, e aí tudo flui. E aí quando eu vejo, eu estou há mais de 2 horas. Olha, eu comecei a meditar na palavra e a orar, hoje eram, eu acho que 11 horas da manhã. Eu não sei, olha, eu me perdi no tempo, porque eu fico orando, eu vou ler os salmos, eu vou ler a palavra, e aí eu falei, não, agora eu vou fazer a minha live. Então, assim, gente, é importante a gente entender que a gente precisa ter tempo de qualidade com o Senhor. É necessário para que a gente tenha intimidade com Deus, a gente precisa ter esse tempo de qualidade. Começa por 20 minutos. E à medida que você for lendo os salmos, gente, eu aprendi. E é maravilhoso você confessar a palavra, orar nos salmos. Eu coloco os salmos na primeira pessoa para mim. E eu anoto, gente, eu tenho um caderno onde eu anoto todos os salmos que eu oro, passando para a primeira pessoa. Gente, é maravilhoso. Depois eu vou orar um salmo para vocês que eu fiz hoje. Ficou tremendo. E como Deus falou comigo. Como Deus falou comigo. Bem, aí, continuando, então a gente precisa entender que precisamos passar tempos de qualidade com Deus, com o objetivo de conhecer a sua vontade. Só vamos conhecer o que a vontade do Senhor em nossas vidas se passarmos tempo com Ele. E muitos de nós cristãos, nós vivemos tão perdidos, tão inseguros, mas isso não é necessário. Não é necessário que a gente se sinta perdido, se sinta inseguro, porque o Senhor, Ele nos deu o Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito Santo como conselheiro, como amigo, como ajudador. Ele nos deu o Espírito Santo como mentor das nossas vidas. A voz do Espírito Santo, ele tem acesso ao nosso coração. Então eu amo o Espírito Santo porque ele é que me consola, ele é que me orienta, ele é que me repreende, ele é que me dirige, ele dirige a minha vida, ele é o meu mentor. Então a gente não precisa ficar ansioso, ficar triste,
é ficar perdido, inseguro, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Então a gente precisa entender isso e acreditar e crer nisso, gente. Crer nisso. Nós precisamos também, gente, aqui em Romanos 12, versículo 6, diz assim, olha, temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Então, aqui no versículo 6, nos é dito que recebemos dons de acordo com a graça de Deus. Ou seja, esses dons não é dado por Deus aleatoriamente. Esses dons, ele é dado para cada um que ele escolhe, não é aleatório. Então, para mim, ele me dá um dom, para você, ele te dá outro dom, para outra pessoa, outro dom, não é aleatório. Ele não sai distribuindo dom para todo mundo. E aí, o Senhor nos deu dons e talentos com um propósito. E quanto mais nos dedicamos, olha isso, gente, o que eu acabei de falar, quanto mais nos dedicamos a conhecê-lo e vivê-lo, porque quando a gente conhece, a gente quer se tornar mais parecido. Gente, quando a gente ama muito uma pessoa, quando a gente acha aquela pessoa linda, acha aquela pessoa, que aquela pessoa tem uma essência legal, né? E a gente quer se espelhar naquela pessoa. Assim é Jesus na nossa vida. A gente quer se parecer cada dia mais com o Senhor. E a gente procura, a gente só vai conseguir isso conhecendo mais e mais dele, nos alimentando da porção que está na palavra, tomando posse de cada versículo, de cada capítulo, das suas promessas. Então, assim é que eu entendo que quanto mais nos dedicamos a conhecer e a viver a palavra do Senhor, mais nos tornamos um pouco parecidos com Ele, né? Claro, a gente nunca vai ser igual a Ele, porque Ele é soberano, Ele é o Rei dos Reis. A Ele seja dada toda a glória, toda a honra, todo louvor. Então, não existe nada que se compare à glória de Deus, nada. Mas a gente tenta, né, se parecer com Ele nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nas nossas reações. Isso é muito importante. E aí a gente passa a experimentar, né, mais da boa vontade de Deus. É isso que acontece quando buscamos ao Senhor em espírito e em verdade, de todo o nosso coração. Nós passamos a experimentar a sua boa vontade sobre a nossa vida. É maravilhoso, Deus é maravilhoso, gente. A vontade de Deus sempre será a nossa melhor escolha. Essa é a certeza que devemos ter sempre. Sempre. Eu não sei você, eu até estava falando com uma irmã, uma amiga muito, muito amada por mim, que eu tenho, e a gente conversa muito. É muito bom a gente ter amigos, irmãos, né, na igreja, e alguém em que a gente possa confiar, conversar. E eu perguntei a ela, amiga, você pensa em Deus o dia todo? E eu penso em Deus o dia todo, gente. O dia todo eu penso nas coisas do Senhor, eu penso nas coisas do alto. Isso é tão maravilhoso, isso é tão tremendo. Deus está trabalhando muito na minha vida. E eu desejo, do fundo do meu coração, que Ele trabalhe na vida de cada um que deseja abundantemente, ricamente conhecer Ele mais e mais. Porque Deus não é um Deus que invade as nossas vidas, né? Ele espera que nós abrimos, ele espera que a gente abra a porta para Ele entrar. Então, Ele não invade.
Então, assim, eu sempre digo, aquele que não conhece o Senhor, se permita conhecer. Se permita conhecer, porque não existe glória maior do que a presença dele, do que você olhar para a cruz, né, e saber que você morreu com ele, porque você morreu com Jesus. Você foi crucificado e você ressuscitou, você se transformou numa nova criatura quando você conhece o Senhor, confessa os teus pecados, porque Ele está ali pronto para ouvir, seja qual for. Deus não vai te julgar, Ele vai te ouvir. Venha do jeito que você quiser. Então, quando você confessa ao Senhor os seus pecados e reconhece que Ele é o único e suficiente Salvador em sua vida, você morreu com Ele na cruz e você ressuscitou. Você está ressuscitando como Ele ressuscitou. Você está se tornando uma nova criatura. E aí as coisas velhas ficaram para trás e as novas começam a frutificar. É isso que me, sabe, o que alegra o meu coração é a certeza que apesar de todos os problemas, todas as dificuldades, todas as barreiras que encontramos aqui nessa vida, aqui nesse mundo, nada se compara à glória do Senhor. Nada se compara a ter uma vida na eternidade com o Pai. Nada se compara a ter um corpo glorificado e subir aos céus com Ele. Gente, essa é a minha maior alegria e a minha esperança, porque venha o que vier, aconteça o que acontecer, amém. Eu glorifico a Deus. Eu glorifico a Deus. Eu glorifico a Deus nas bênçãos e eu glorifico a Deus quando não vem as bênçãos. Sempre. Então, assim, Deus sabe o que é melhor para mim. Deus entende o que é melhor para cada um de nós. E Deus conhece acima de tudo. Deus conhece a intenção dos nossos corações. Então, eu sempre falo, né? Não tentemos enganar a Deus. A gente pode enganar ao homem, a gente pode enganar um amiguinho, a gente pode enganar a esposa, a gente pode enganar o filho, pode enganar o pai, mas a Deus ninguém engana. Nós não podemos empurrar a sujeira para debaixo do tapete, porque não vai adiantar. Deus, Ele vê tudo, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente. Aí me perguntam, gente, mas se Deus conhece tudo, sabe tudo, vê tudo, para que eu preciso falar? Porque Ele precisa te ouvir, Ele quer te ouvir. Você precisa se render aos pés do Senhor. Isso é muito importante para que você passe. Você tem que conversar como um amigo, ter intimidade, relacionamento. Isso é muito importante, isso é muito bom. Amém, irmãos? Então, terminamos aqui o capítulo 12. Amanhã é sábado. Eu vou fazer o possível para fazer a leitura do capítulo 13, porque ontem eu não fiz e eu quero colocar em dia. Se eu conseguir fazer hoje, mais tarde, eu vou fazer a leitura do capítulo 13 também. E aí, na segunda, a gente lê o capítulo 15 e à tardinha a gente lê o capítulo 16. Eu vou fazer isso, porque são capítulos pequenos, entende? Então dá para a gente fazer um de manhã e um à tarde, ou à noite, tá bom? E aí eu vou deixando na live para vocês saberem se eu vou fazer à tarde ou não. Agora eu quero mostrar para vocês a oração que eu fiz hoje e que o Senhor falou comigo tremendamente. Abram aí na sua Bíblia
Eu não sei qual a versão de vocês, mas seja ela qual for, é a palavra de Deus. Abram aí nos Salmos 30 e leiam, eu vou ler o Salmo 30 e depois eu vou orar. É um salmo pequeno. Eu vou orar em cima desse salmo e vocês vão ver como é tremendo a gente fazer uma oração confessando a palavra. E assim diz o Senhor, olha isso que salmista. O Salmo de Davi, cântico da dedicação da casa. Isso é um salmo de adoração, louvor. E aí diz assim: Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livrastes e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma. Preservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor. Vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor meu Deus, graças te darei para sempre. Esse é o Salmo 30, da versão NAA. E aí, eu coloquei no meu caderno, ó, tá vendo? Eu passei esse salmo para a primeira pessoa, para mim. Aí eu disse assim: Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Deus. Eu te louvarei todos os dias de minha vida, pois sei, ó Deus, que sua ira só dura um momento, mas o seu favor dura a vida toda, dura para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse, ó Senhor, na minha prosperidade jamais serei abalada. Ó Senhor, quanto engano! Tu, Senhor, por teu favor, fizestes permanecer forte a minha montanha, a minha confiança. Eu estava tão confiante quando pensei que a minha montanha estava tão forte e que eu estava tão segura. Então, o Senhor me mostrou como inseguro, incerto era tudo o que eu confiava e como absolutamente tudo, depois de tudo que tinha feito, eu era dependente de Ti, ó Deus. Para minha segurança, dependente do Senhor, ó Deus. O Senhor escondeu o seu rosto, pois sentiu desprazer e retirou-se. Eu fiquei com tanto medo, confusa, apavorada, pois tudo que confiava, tudo que eu pensava ser tão firme, foi subitamente varrido. Ó Deus, por ti clamei, ao Senhor implorei, ouve, ó Senhor, e tem misericórdia de mim.
Se tu, o meu ajudador, tu, ó Senhor, transformaste o meu choro em dança. Tu tiraste o meu pano de saco e me cingiste com alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Aleluia. É lindo, né, gente? Aqui, o Senhor está me dizendo no verso 8, quando ele diz assim, olha, no verso 8, Salmos 30, verso 8, ele diz assim, ó, por ti, Senhor, não, no verso 8 não, desculpa, é porque nas minhas anotações eu não separo, eu vou fazendo uma oração direta, aqui, ó, no verso 6, do verso 6 ao verso 7 diz assim, eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Isso significa que a gente, nos dias de hoje, a gente coloca a nossa segurança, a nossa força, na força do nosso braço. Então a gente acha que nada vai ser abalado. Nada em nossa vida vai ser abalado por conta das nossas escolhas, por conta da nossa necessidade, da nossa força. E aí continua dizendo aqui, jamais serei abalado. Essa era o que a gente, no mundo atual, né, hoje, vivendo hoje, é o que eu entendia. Eu entendia que eu jamais ia ser abalado na minha vida de prosperidade, na minha vida de consumir, na minha vida financeira, eu jamais iria ser abalada. Em outras coisas também, na minha saúde. Então, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Aí diz assim, ó, tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Deus não é um Deus que vai te obrigar a fazer aquilo que Ele quer. Então, o que que aconteceu comigo? Ele falou exatamente o que aconteceu na minha vida. Eu parei de ouvir a voz do Senhor e dei vazão à minha voz. E continuei a fazendo as coisas com a força do meu braço, buscando o meu contentamento, a minha alegria. E esqueci do Senhor. Isso acontece muito. E o Senhor, obviamente, vai se afastando. Ele te dá corda, ele deixa, ele permite. Deus não, que a gente tem que entender que a gente não pode colocar tudo na conta de Deus, muito menos na conta do diabo. São escolhas nossas. E as nossas escolhas geram consequências. Então, se eu escolhi sair da presença do Senhor, não dar ouvidos, porque eu não saí da presença. Eu simplesmente ignorava o que o Senhor estava me falando e dei vazão às coisas que a minha carne estava gritando. Dei vazão às coisas que eu achava que eram importantes. E aí eu comecei a perceber, né? Porque diz aqui, ó, ele começou a se entristecer. E aí Deus, ele não é que ele te abandone. Deus, ele permite que as coisas aconteçam, mas ele fica ali em stand-by, esperando. Entendeu? Porque ele é tão maravilhoso, ele é tão bondoso, ele é tão misericordioso, que ele fica ali, esperando, para ver até onde você vai. E as consequências chegam. E aí, quando eu achava, porque quando diz aqui, ó, fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. O que que ele fez? Ele ficou quieto e deixou eu continuar para ver até onde eu ia. E eu me assustei, gente. Acreditem, eu me assustei. E aí eu digo aqui, ó, claramente, o Senhor escondeu o seu rosto, pois sentiu desprazer e retirou-se. É isso que acontece.
Ele ficou triste, ele se entristeceu e se retirou. Eu fiquei com medo, confusa, apavorada, pois tudo que eu confiava, tudo que eu pensava ser tão firme foi subitamente varrido. O coração da gente é muito enganoso. Quando a gente se baseia nas nossas forças, a gente vai se frustrar, a gente vai se decepcionar, a gente vai sofrer as consequências. E aí eu tive que clamar, eu precisei buscar, eu precisei implorar, eu me rendi, eu dobrei meu joelho. E aí eu vou falando na minha oração, eu vou falando o que eu fiz. E hoje eu declaro que ele transformou meu choro em alegria, em dança. Ele transformou a minha vida. Ele tirou o pano de saco, a carga que estava na minha vida e me ungiu com alegria. E eu canto louvores todos os dias da minha vida. Eu me rendo a Ele todos os dias da minha vida. Então é isso, gente. Orar, confessar a palavra é maravilhoso, porque Deus fala com você. E hoje eu fiquei assim, foi tremendo, gente, foi tremendo. Essa palavra veio ao meu coração me mostrando o quanto ele permitiu, né? Ele me ama tanto que ele permitiu que aquilo acontecesse, que tudo o que aconteceu, aconteceu. Ele me perdoou, ele estava ali pronto, me esperando clamar, me esperando buscar ele em espírito e em verdade. E aí eu consegui transformar a dor em alegria. Porque na presença de Deus a gente consegue, gente, transformar a dor em alegria. Porque às vezes tudo que passamos é para o nosso amadurecimento espiritual. Precisamos parar de tomar leitinho e comer comida sólida. O povo carece de conhecimento, gente. Nós precisamos aprender as coisas de Deus, conhecer mais de Deus. E foi o que eu fiz. Busquei, e Deus foi maravilhoso, piedoso, misericordioso e me recebeu de volta. Não que eu tivesse saído da presença de Deus, eu não saí da presença de Deus, mas eu não obedeci à voz de Deus. Ele me dizia para ir por aqui e eu dizia que não, que eu queria ir por aqui. E fui, e fiz, até o momento em que ele se entristeceu e se retirou. E aí eu me apavorei, porque quando você se sente sozinha, porque a maior solidão, gente, não é a solidão das pessoas, não. Não é a solidão das pessoas, é a solidão de Deus. Quando você sente o buraco na alma, vazio, essa é a pior solidão. Então, quando você busca o Senhor em espírito e em verdade, quando você clama ao Pai por misericórdia, Ele está pronto para te ouvir, para te perdoar, para te acolher. Foi o que aconteceu comigo. Eu tenho tantos testemunhos para dar da misericórdia de Deus, do que Deus fez e faz. E se não fizer também, louvado seja o nome dEle. Eu glorifico a Ele em todo dia, em todo momento. Eu acho que até dormindo eu estou glorificando. Que é maravilhoso a gente, quando a gente deposita a nossa confiança. Por isso que eu digo, gente, fé não é emoção. Fé não é ir para o culto e chorar. Você pode sim se emocionar com alguma palavra, isso é normal, eu também choro. Mas fé é uma escolha. Você precisa escolher viver na presença de Deus. Você precisa escolher ser salva por Deus. Deus não vai invadir a tua vontade. Deus não vai arrombar a porta do teu coração. Você precisa abrir o teu coração. Que Ele consiga arrancar esse coração de carne e colocar
um coração puro, um coração que ele consiga arrancar esse coração de pedra e consiga colocar um coração de carne. Porque quando a gente conhece o verdadeiro amor de Deus, gente, é maravilhoso. Hoje eu entendo e tomei posse da minha paternidade. O Senhor Deus é o meu Pai. E eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus. E Deus me ama como Ele ama Jesus. Então a gente precisa entender isso. Então eu oro para aqueles que não conhecem o Senhor. E evangelizo também. Procuro falar para aqueles que eu tenho oportunidade sobre o plano da salvação. E você também pode fazer isso. Ou esse propósito que Deus me deu, esse ministério que Deus me deu, eu louvo a Ele por Ele estar me capacitando a cada dia em levar a sua palavra, em ler a sua palavra, em fazer alguns comentários, em meditar, né? E me dá discernimento, é Ele que me dá, é o Espírito Santo que me direciona. Então eu louvo ao Senhor, eu agradeço por esse ministério, mas a finalidade desse propósito é animar você, irmão. Você que está aí também pode fazer o mesmo. Você pode criar um canal através do Instagram, fazer uma live, falar do amor de Deus. Vai caminhando, começa, não tenha medo. Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus nos deu um espírito de ousadia. No início a gente fica meio tímida, mas depois a gente vai se soltando, o próprio Espírito Santo vai nos capacitando. Então, assim, esse propósito é para animar vocês na leitura da palavra. Leiam as Escrituras. A Escritura, a Bíblia, é o nosso manual de vida. É o livro mais importante da nossa vida. Comece numa versão mais fácil. A NAA é uma excelente versão. É uma versão que você entende tudo que você está lendo, tem a tradução dos dias de hoje. Então, são traduções mais simples. Depois você passa para uma King James, passa para uma versão mais complexa, né, com palavras mais difíceis. Mas olha, eu mesmo lendo as versões com palavras mais difíceis, palavras que eu não conheço, nós temos dicionário. Eu vou no dicionário procurar saber o que é. Então, é Deus, é o Espírito Santo me direcionando em todo o tempo. Faça isso. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Mesmo antes de entrar na live, leia o capítulo que a gente vai ler no dia, antes de mim, para que você esteja familiarizada com o que eu vou ler. Entende? Tenha coragem de falar do amor de Deus para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu colega de trabalho, para o seu cabeleireiro, para a sua manicure. Glória a Deus, a minha manicure é uma mulher de Deus. E a gente conversa demais de Deus, a gente fala de Deus. O assunto de crente é Deus, né, gente? Óbvio que a gente faz outras coisas, a gente não pensa. Tem gente que acha que crente não faz mais nada a não ser orar, ler a palavra, ir para a igreja. Eu queria fazer só isso. Eu queria ter o meu tempo todo disponível para adorar a Deus. Mas a gente está nesse mundo, a gente precisa cuidar da casa, a gente precisa visitar um parente, a gente precisa ir ao mercado, a gente precisa nos distrair com as coisas que Deus nos deu aqui nesse mundo. Um restaurante, a gente pode estar num restaurante, estar num lugar com um irmão, tomando um café, tomando um chá da tarde. Gente, é maravilhoso. Eu achava, quando eu era do mundo porque eu não conhecia o Senhor, por isso que eu falo do mundo. Eu achava que não tinha graça nenhuma eu estar num lugar, se não uma festa, se não tivesse uma cervejinha. Eu achava que não ia ter graça. Eu achava que eu nunca ia me libertar do vício do cigarro. Gente, e Deus, Ele transforma, Ele muda.
Antes de me batizar, porque eu sou batizada na Igreja Batista, mas antes da Igreja Batista, eu fui batizada numa igreja pentecostal. Mas a Igreja Batista quis que eu me batizasse de novo, e eu me batizei. Porque se assim são as regras da igreja, a gente tem que obedecer às regras da igreja. Deus levanta todos os ministérios e os ministros, então as leis têm que ser obedecidas. Então, eu antes de me batizar lá nessa igreja, porque eu fui levada a conhecer Deus através do meu filho. Vocês creem nisso? Meu filho me apresentou a Deus. E aí nós marcamos o meu batismo, e aí uma semana antes eu profetizei que nunca mais eu iria botar uma gota de álcool na minha boca e nem fumar um cigarro, porque o meu corpo ia passar a ser templo do Espírito Santo. E, gente, eu quebrei todos os cigarros, porque viciados, gente, quem tem vício, tem sempre uma reserva guardada em casa. Então, se eu estava fumando um maço, eu guardava 2 para caso eu fumasse muito, que tinha lá. Eu não precisava sair para comprar. Então, eu quebrei todos os cigarros, um por um, joguei no lixo. Nunca mais eu botei um cigarro na minha boca. Nunca mais eu tomei uma cerveja. Botei uma bebida alcoólica. Entende? É isso que o Espírito Santo faz. Não é porque você quer. É o Espírito Santo que vai mudando o seu comportamento, a sua forma de viver. Entende? Então é isso que Deus faz na nossa vida. E aquele que conhece o Senhor, aquele que entende que aqui, nesse mundo caído, a gente é pecador, a gente é miserável, a gente peca, a gente erra, mas a gente busca santidade, a gente obedece e a gente tem consciência do pecado. Então, quando a gente está em busca da santidade, o Espírito Santo incomoda quando você faz algo de errado. Mas a gente peca, a gente não é santo, a gente erra, a gente não está. Porque a gente está em Cristo, a gente é batizado, porque a gente foi salvo, a gente não vai pecar mais, não, a gente peca. E outra coisa, gente, batismo nas águas não salva ninguém. Batismo nas águas não salva ninguém. Você ali está faz a sua confissão de fé, morre o velho homem, nasce a nova criatura. Ali você está confessando para o mundo que você morreu o velho homem, nasceu a nova criatura. Mas se você sai das águas e continua fazendo as velhas coisas, você não nasceu de novo. É isso que o Evangelho nos ensina. É isso que as Escrituras nos ensinam. Então, para que a gente tenha certeza da nossa salvação, a gente precisa caminhar com Deus. A gente precisa olhar para a cruz, a gente precisa entender que nós morremos na cruz com Ele e fomos ressuscitados junto com Ele. Então, a gente está nesse mundo, mas a gente terá a segunda ressurreição. Nós tivemos a primeira, que foi o nascer de novo. E nós vamos ter a segunda, quando Ele voltar e nos glorificar o nosso corpo e nos arrebatar para os céus na cidade celestial. Glória a Deus, né? Eu não vejo a hora que isso aconteça. Então é isso, gente. Hoje eu excedi um pouco do meu tempo e falei além do meu estudo, né? Mas é maravilhoso, gente. Façam isso. Orem em salmos. Confessem a palavra. Coloquem na primeira pessoa o que vocês estão lendo e Deus vai falar com vocês. Amém? Olá, Sônia. Deus abençoe sua vida, minha amiga. Então, vamos orar para terminar a live. E, se Deus quiser, à tarde ou à noitinha, eu faço a live do capítulo 13, tá bom?
E se Deus quiser, amanhã a gente termina o livro de Romanos. Porque aí a gente na segunda vai começar. Se eu ler amanhã, se eu ler hoje o capítulo 13, amanhã eu leio o 14 e o 15, não vai terminar. Então na segunda eu leio o 14 amanhã, na segunda eu leio o 15 e o 16. Aí a gente encerra. Eu vou avisando vocês aqui. Eu tendo oportunidade, ficando em casa, eu faço a live com o maior prazer no meu coração, porque eu amo falar de Deus. E aí a gente começa a primeira carta de Paulo aos Coríntios, tá bom? Então vamos orar para terminar essa live abençoada. Oremos, Senhor Deus, Pai querido, gratidão a Deus, gratidão por essa live, gratidão por esse estudo, gratidão, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor está sempre pronto a nos ouvir. As suas misericórdias, elas se renovam a cada dia, a cada amanhecer em nossas vidas. Mesmo não merecendo, Pai. O Senhor está pronto para nos perdoar. O Senhor está pronto para nos ouvir. O Senhor está pronto, está atento às nossas petições, às nossas reclamações, porque a gente conversa contigo como um amigo. O Senhor é único, Senhor. O Senhor é único. O Senhor é o nosso maior e melhor amigo. O Senhor é o nosso conselheiro. O Senhor é o nosso ajudador. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o socorro bem presente em todas as nossas dificuldades, em todas as nossas angústias, as nossas tribulações. Obrigada, Senhor. Obrigada porque tudo que aprendemos, tudo que lemos é para a tua glória, é para a tua honra, é para te glorificar, Pai. Eu quero testemunhar de ti enquanto eu viver, Pai. Eu quero testemunhar de ti enquanto eu estiver nesse mundo. Ah, Senhor, porque a certeza da minha vida na cidade celestial, junto ao meu Pai, junto a ti, Pai, junto com Jesus. Olha, Senhor, que maravilha, que alegria, que contentamento isso traz ao meu coração. Porque pior que sejam as dificuldades, as coisas, as pessoas, as perseguições, as acusações, maior é o teu nome, maior é a tua glória. Então a certeza, Pai, de que isso aqui eu estou como turista, eu estou aqui para cumprir o teu mandamento, para cumprir a tua ordem, que é levar a tua palavra, que é confessar a tua palavra, que é falar da ressurreição, que é falar do teu amor. Pai, me ensina mais e mais a ser cada vez mais parecida contigo. Me ensina, Senhor, a agir conforme a tua vontade. Me ensina, Senhor, a guardar a minha língua. Me ensina, Senhor, porque o Senhor já conhece tudo que eu falo, tudo que sai da minha boca, o Senhor já conhece. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a ter controle sobre a minha língua. Que eu só use a minha língua para falar coisas que edifiquem. Que eu só use a minha língua para abençoar, não só os meus amigos, não só aqueles que eu amo, mas aqueles que me perseguem, mas aqueles que me acusam. Me ajuda, Senhor. Sem ti, sem a tua ajuda, eu não consigo. Eu creio, Senhor, eu creio que a caminhada, ela não é fácil, porque o Senhor diz na tua palavra que a porta é estreita, mas eu creio que o resultado é maravilhoso. Então eu espero no Senhor em todo o tempo. Obrigada, Senhor, por esse estudo. Obrigada porque cada vez mais o Senhor tem me enchido de esperança, o Senhor tem me enchido de prazer em te louvar, em te adorar, em te glorificar, em testemunhar da tua palavra. Obrigada, Senhor. Que tudo que aprendemos, que ouvimos aqui, não fique só no nosso conhecimento intelectual,
que a gente aprenda, que a gente guarde no nosso coração a tua palavra, que a gente guarde no nosso coração a tua palavra, com amor, com cuidado. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Senhor, agora eu oro, clamando, Senhor, por esse povo do Rio Grande do Sul. Continuo levantando clamor todos os dias por meus irmãos lá do Sul, por esse estado tão sofrido. Senhor, ajuda, Senhor, ajuda, dê esperança. Leve, Senhor, leve consolo, conforto àqueles que perderam tudo, mas o pior de perder tudo materialmente é perder um ente querido. Conforta, Senhor. Conforta aqueles que não têm mais os seus pais, irmãos, filhos perto, mas esteja com eles, consolando, confortando. E o resto, Senhor, vai os ajudar a fazer a nova construção de suas casas, a limpeza. Levanta, Pai, levanta voluntários que se dispõem a ajudar na limpeza, na construção. Levanta mais voluntários, Pai, para estarem ali à frente dos abrigos, porque ainda há muitas pessoas em abrigos, porque perderam as suas casas. Então ajude, Pai, a essas pessoas que estão nos abrigos e aos voluntários que estão os guardando, que os voluntários não levem só o alimento físico, mas levem também a tua palavra, o alimento espiritual. Pai, eu peço também que o Senhor coloque os teus anjos à porta de cada abrigo, guardando, Senhor, guardando os nossos idosos, as nossas mulheres, as nossas crianças, guardando os animais, para que nada e ninguém se aproveite da fragilidade, se aproveite da situação para fazer algum mal. Que homem mau nenhum se aproxime desses abrigos, Pai. Protege meus irmãos, protege as crianças, protege os idosos, as mulheres, os animaizinhos, Senhor, protege, Pai, ampara todos eles e capacita os voluntários a estarem atentos. E caso alguém, Pai, com um espírito maldoso, caso alguém queira se prevalecer da fragilidade, se prevalecer da insegurança de alguém, que o Senhor coloque o fogo da tua justiça sobre a cabeça dessa pessoa, porque o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus de amor, mas é um Deus justo. Protege, Senhor, essas pessoas, essas crianças, os idosos, os animais, protege, Pai. Pai, eu peço também por nossos governantes, pelos governantes desse Estado, que toda doação, tudo que chegar àquele Estado, Pai, os nossos governantes tenham temor, tenham sabedoria ao saber usar, tudo que chegar às suas mãos. Que usem todos os recursos com mordomia, Pai. Que usem todos os recursos com mordomia, para que o Senhor não se ire, porque todos ali foram levantados pelo Senhor. Então que eles façam jus, Senhor, façam jus, com temor e tremor a sua palavra, que eles não se aproveitem, tá? Da fragilidade desse povo, que eles não se aproveitem da situação para desviar de recursos para si próprio. Abençoa, Pai, abençoa esse Estado e dê sabedoria a esses governantes, Pai, e temor a Ti. É isso que eu oro, Senhor. Senhor, aproveitando também, eu oro pelos meus irmãos que estão aqui online. Abençoa a vida de cada irmãozinho aqui, de cada irmãzinha. Cuida, derrama suas bênçãos, derrama, Senhor, assunção de cura, assunção de poder, assunção de recursos, né? Tudo
na vida desses meus irmãos. Derrama, Senhor, conhecimento na vida desses meus irmãos. Desperta neles, Pai, o desejo de te conhecer mais e mais, através da sua palavra que é viva e eficaz. Obrigada, Senhor. Dê a eles, Pai, na medida daquilo que o Senhor acha e daquilo que o Senhor conhece, da necessidade, Senhor, do coração deles. Dê a eles na medida da sua justa justiça. É o que eu te peço, Senhor. Cuida da minha vida, cuida do nosso dia, para que tenhamos um final de dia abençoado e continuemos na tua presença. É o que eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês infinitamente. Tá bom? Fiquem com Deus. E se eu não voltar aqui hoje, a gente se fala na segunda ou amanhã, tá bom? Mas aí eu entro e vocês vão estar vendo. E aí eu comunico, tá bom, gente? Mas eu tenho a intenção de estar aqui hoje à tarde, hoje à noitinha, para ler o capítulo 13. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Tchau.